Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Mais uma semana se inicia na nossa colina histórica, semana de preparação para o jogo, que vai acontecer nessa próxima segunda-feira contra a equipe do Atlético Paranaense. Ontem o Vasco enfrentou a equipe do Criciúma, empatou o jogo, um empate com gostinho de derrota, e agora tem que recuperar as forças, juntar os cacos e mirar completamente no Atlético. Mas olha, meu amigo, eu te falo aqui nesse início de vídeo, nessa introdução, será uma semana longa. O Vasco caminha para os últimos momentos de janela de transferências. Tem por objetivo trazer até o final, que é no início de setembro, 4 reforços. 2 zagueiros, um ponta e um volante. A gente vem trocando muita ideia com você aqui sobre os nomes que o Vasco da Gama já procurou nessa janela de transferências. Mas parece que, enfim, o Vasco achou. O atacante chileno Jean Davi Meneses Villarroel. Esse é o nome do atleta que o Vasco da Gama hoje está com negociações avançadas para comprar. O Vasco está negociando a compra desse atacante chileno pelo valor de 8 milhões e 100 mil reais. A gente vai trazer essa informação aqui a vocês neste Acorda Vascão. Atleta que hoje veste a camisa do Toluca, é titular inclusive do clube mexicano e tem números muito bons aí nas suas últimas temporadas pelo futebol do México. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades. Vamos, é claro, falar sobre o jogo de ontem contra a equipe do Criciúma, sobre a entrevista coletiva do técnico Rafael Paiva, trazer também novidades sobre a situação do David, que está por detalhes de bater a marca de jogos que fará com que o Vasco tenha a obrigação de comprar os direitos econômicos do jogador. Então temos muitas novidades nesse Acorda Vascão que chega aí a vocês nessa manhã de segunda-feira, muito agitado, muito movimentado. Porém, é claro, rapidinho, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Agradecendo sempre o apoio de todos vocês aí que estão do outro lado. Chegamos a uma marca gigantesca nesse final de semana dos 137 mil inscritos, quando eu imaginei que teríamos 137 mil pessoas aqui no nosso canal. É muito legal ver esse número tão grande, mas sempre buscamos por mais. Chegamos ontem aos 137 e queremos agora os 138, os 140, os 150. Vamos sempre por mais, contando com o apoio de todos vocês. Então, se você aí do outro lado ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show, Vascão! Vambora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente com vocês, este Acorda Vascão, falando sobre movimentações, né? Falando sobre esse mercado que está bastante agitado do nosso Vasco da Gama. O Vasco vai ao mercado contratar. O Vasco vai buscar reforço nessa janela de transferências. A janela está no seu período final. Em breve vai fechar, essa é uma grande realidade. A janela fecha aí no iniciozinho de setembro, salvo engano, no dia 10 ou no dia 6. Então o Vasco tem menos de 3 semanas hoje para trazer jogadores, regularizar e ter aí o elenco fechado para a temporada de 2024. O Vasco vive nesse 2024 algo muito semelhante ao que viveu em 2023. Não sei se vocês lembram, mas o Vasco fecha com o atacante Pablo Verratti no último dia da janela de transferências. O Vasco no ano passado ele sofreu com isso, de não fazer um bom planejamento na primeira janela, errar nas contratações, ter que contratar no meio do ano e demorar para contratar. Porque o Vasco, quando a janela é aberta, só tem o Medel fechado. Isso novamente acontece nesse ano. O Vasco, quando a janela abre, só tinha o Emerson Rodrigues e o Coutinho avançado, mas ainda não com martelo batido e negociação selada. Então o Vasco, ele assim que abre a janela, precisa ainda ir ao mercado para negociar. Enquanto o Flamengo, Corinthians, Fluminense, Botafogo, eles já engatilharam seus reforços e eles já estão jogando. Então o Vasco, novamente, ele planeja errado a sua janela de transferências.
mas ainda dá tempo. A gente espera que nesse tempo que resta, o Vasco possa fazer alguma coisa, porque é nítido que o Vasco precisa reforçar esse grupo. Ontem a gente enfrentou a equipe do Criciúma e o Vasco ontem perde muito, no caso os 2 pontos, o Vasco empatou ontem no estádio Heriberto Rios, mas o Vasco sai de Criciúma com aquele empate muito por conta da falta de jogadores. Talvez se tivéssemos um atacante, com todo respeito ao garoto Ryan, que foi bem, mas na hora de ser substituído, o Eric Marcos não deu conta do recado. Então talvez se a gente tivesse um atacante bom de verdade, para a composição de elenco, para ser o substituto do Ryan, do Verratti, a gente talvez não sofresse o empate. Se a gente tivesse um sistema defensivo bom mesmo, um zagueiro bom, o Vasco não teria sofrido aqueles 2 gols ontem. Então são erros de montagem de grupo. Souza muito mal, Hugo Moura hoje nitidamente sem um substituto à altura. Hoje o Matheus Carvalho, que ontem foi mal, também sem um substituto à altura. Então o Vasco perde no grupo, perde no elenco. E o Vasco ontem saiu de Criciúma com empate amargando esse sabor de derrota. Antes de a gente prosseguir com esse assunto sobre reforços, trazer esse grande parêntese. O Vasco ontem amarga um empate dentro do estádio Heriberto Rios. Eu fiquei revoltado com aquele jogo de ontem e acho que pelo pós-jogo vocês conseguiram identificar isso. Nós não podemos ficar felizes com o empate contra a equipe do Criciúma, que é limitada. Limitado, o Vasco tinha tudo ontem para sair com a vitória. Não saiu por uma falta de um elenco de qualidade. Ontem aconteceram os jogos depois do Vasco, né? O Palmeiras e São Paulo se enfrentaram. O Palmeiras perde o jogo. A gente comentou com vocês na Corda Vascão sobre alguns resultados que deveriam acontecer, que seriam favoráveis ao Vasco, e todos aconteceram. O Inter perdeu o seu jogo para o Atlético Goianiense e o Juventude venceu o seu jogo contra o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Se o Vasco de fato vence o jogo de ontem, o Vasco terminaria essa rodada na 8ª colocação com 30 pontos. Na 8ª colocação, a 8 pontos atrás de São Paulo e Bahia, que são as 2 equipes do G6, e a 1 jogo a menos. Então o Vasco, cara, se ele vence, cara, isso é revoltante, se ele vence o Criciúma ontem, a gente estaria aqui hoje falando, estamos com 30 pontos, 1 jogo a menos, podendo chegar a 33 e podendo ficar a 5 pontos do G6. O sonho da Libertadores seria mais real do que nunca. Mas o Vasco deixa de conquistar a vitória e esse sonho automaticamente fica distante. É impossível? Acredito que a gente está vendo que não. É só não dar mole. É só não entregar jogos como ontem, que dá para chegar. Dá para chegar. Mas erros como o de ontem não podem mais acontecer. E para que esses erros exatamente não aconteçam, pelo amor de Deus, Pedrinho, pelo amor de Deus, Marcelo Santana, pelo amor de Deus, vocês precisam reforçar. E o Paiva falou sobre isso. O Paiva foi perguntado se faltam opções para o banco, se faltam opções para ele mexer no Vasco da Gama. E aí ele respondeu exatamente isso aí, que vocês vão olhar nas imagens. Bom, a respeito do Bolazier e do Alano, a gente sabia que eles iam tentar muitas infiltrações, né? São jogadores muito potentes, atacam muito as costas, ao mesmo tempo tem muito jogador flutuando ali no entre linhas, né? A gente tinha total consciência disso. A gente no início sofreu um pouquinho ali, mas depois a gente conseguiu ajustar, né? Acho que a gente ajustou bem ali depois do nosso primeiro gol, principalmente, que a gente fez. A gente conseguiu estar um pouco mais compactado, conseguiu neutralizar bem essas bolas de profundidade e conseguiu ter um controle até com a posse de bola também. Não me vem na cabeça aqui agora alguma outra situação claríssima do Criciúma nessa bola na profundidade. Mas eu acho que a gente controlou bem. Já sabia, a gente já esperava esse ímpeto do Criciúma, mas a gente tinha consciência e conseguiu controlar em algum momento do jogo, né? Em relação às substituições, é muito difícil substituir o Payet, um jogador à altura, né? É um jogador que tem uma forma de jogar muito peculiar, né? Jogador muito técnico, controla muito bem, é muito experiente, é um jogador que dificilmente perde a bola pressionado de costas, né? É um jogador que cada vez mais está ganhando o ritmo que a gente gostaria, ainda não está conseguindo sustentar um jogo todo, mas é um jogador que tem a cada jogo evoluído muito o nível dele, né? E realmente é muito difícil de ter um jogador com a mesma qualidade, né? Claro que a gente sempre vai buscar potencializar os que a gente tem, acho que isso é importante. Eu tenho que falar os jogadores que eu tenho hoje e acredito demais nos jogadores que eu tenho, acho que eles têm muito potencial. Os jovens jogadores têm muito talento, falta um pouquinho de experiência em alguns momentos, mas é o jogo que vai dar. A gente sempre fala que a gente quer dar essa experiência vencendo jogos, com os 3 pontos, ganhando. Isso
Isso a gente corta o caminho para a experiência deles, né? Acelera o processo de desenvolvimento deles, mas alguns jogadores a gente não vai ter mesmo a altura, mas a gente tem que potencializar os que a gente tem no grupo e eu vou trabalhar muito para tentar desenvolvê-los o máximo possível. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Então, né, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, o Paiva realmente deixando bem claro sobre a questão dos substitutos, dos jovens, da necessidade de ter mais experiência ao grupo. Experiência, ela é claro, vai chegar apenas com reforços. O Vasco precisa reforçar. E ontem, à noite, a gente teve uma informação muito importante. Essa informação ela se desenrolou por toda essa madrugada de segunda-feira sobre um nome. O Vasco tem negociações muito avançadas com ele. Jean David Meneses Villarroel. Esse é o nome do chileno, de 31 anos de idade, 1,63 m de altura, 61 quilos, que tem 23 partidas com a camisa da seleção do Chile. Hoje é um atleta que pertence ao Toluca do México, está no Toluca desde o ano de 2022, após uma boa passagem pelo Clube Leão. Pelo Clube Leão, o jogador aí teve mais de 150, aliás, de 100 partidas, né? Foram exatamente aí com a camisa do Leão. 112 jogos, e durante todos esses 112 jogos, o atleta aí teve mais de 40 participações em gol. Inclusive, com esse destaque que teve, né, no Leão, ele foi vendido para o Toluca por algo em torno de 30 milhões de reais, uma transição milionária do futebol mexicano, saindo do Leão e indo para o rival Toluca. Tá no Toluca desde esse ano de 2022. Sua primeira temporada pelo clube mexicano foi simplesmente inacreditável. Em 42 jogos foram 9 gols e 8 assistências. No ano seguinte, que no caso foi a última temporada, ele em 39 jogos também teve números muito bons, com 6 gols e 9 assistências. E agora, nesse ano, teve apenas 8 partidas com a camisa do clube mexicano, sendo titular, tendo aí uma participação importante nos jogos do clube durante o campeonato do México. Eu tô falando Chile, né? Mas campeonato do México. Quem é, primeiramente, a gente falarmos sobre a questão envolvendo a negociação, quem é Jean Meneses? Informações aqui que a gente vai buscando é que pela altura tem um nome muito parecido com ele. Jean Meneses tem 1,63 m de altura. E ele lembra um jogador também muito pequenininho, com uma altura também exatamente pequena, né? Se a gente olhar aí para o atleta, que é o Soteldo. Soteldo é um jogador também baixo, ponta, que hoje veste a camisa do Grêmio e que tem por grande destaque exatamente o mano a mano. Soteldo tem 1,60 m de altura e o Remenez, como a gente acaba de trazer a vocês, tem 1,63 m. Então são dois jogadores baixinhos. O Remenez se assemelha muito ao futebol do Soteldo. É esse jogador que joga na ponta esquerda, é esse jogador que parte para cima, de 1 contra 1, que gosta do embate, assim, de duelo mesmo, duelo realmente, né, de partir para cima, de quebrar linhas. Esse é o Jean Meneses. Disputou a Copa América de 2021 pelo Chile. Informações é que nesse momento ele é titular absoluto do Toluca. Nesse ano, né, no caso pegando o final da temporada de 23-24 e o início da temporada de 24-25, ele tem 23 jogos, 6 gols e 5 assistências, atuando exatamente pela ponta esquerda do campo. Informações aí do portal Por Fora das Quatro Linhas, ele é um jogador bastante intenso e incisivo, com boa capacidade para criar chances, até mesmo por sua altura, dribla bem e tem boa recomposição, com média de 50% em disputas de bola. Tem boa bola longa e é capaz de pressionar em linha alta. E por fim, pode atuar também pelo lado direito, caso aí seja necessário. Hoje temos o titular que é o Adson, mas caso ocorra algum problema é um atleta que pode atuar por aquele lugar do campo. Inclusive sobre Soteldo, né? Muito interessante falar sobre esse jogador, porque é um atleta que chama muito a atenção. Soteldo é esse jogador que sempre quando enfrenta o Vasco, o torcedor vascaíno fica encantado com o futebol dele e talvez a gente possa ter um Soteldo da colina, que é o Jean Meneses. Negociações nesse momento de fato muito avançadas. Essa informação foi dada primeiramente ontem pela Fox Sport do México, que o Vasco estaria perto de contratar o atleta, e confirmada por vários outros portais. Dentre esses, um dos maiores setoristas do futebol sul-americano, César Luiz Merló, confirmou que nesse momento o negócio entre Vasco e Toluca está bastante avançado, uma negociação que envolve aí o valor de 8 milhões e 200 mil reais, para ser mais exato, 1,5 milhão de dólares. Então o Vasco aí vai comprar Jean Meneses. De onde está tirando esse dinheiro? Sinceramente eu não sei. Talvez essa tese que tanto se fala, de que tem aí um investidor praticamente engatilhado para chegar com o Vasco, pode ser verdade, porque o Vasco sem grana,
sem dinheiro para investir, comprando um atleta, é algo para o vascaíno ligar o sinal de alerta e entender que pode ter investidor chegando aí na colina histórica. O certo é negociações avançadas, um nome interessante que iniciou a sua carreira ainda no Chile, em São Luís de Quillota, passou pela Universidade de Concepción e após destaque no ano de 2018 ele chega ao Clube León, onde consegue aí dar os seus primeiros passos no futebol mexicano, chegando aí nesse momento ao Toluca. Bom nome, gosto, tá? Ser sincero, não conhecia automaticamente, mas pelos números, por esse jeito de jogo irreverente, que parte para cima, que é bom de 1 contra 1, tem destaque, é esse tipo de jogador que hoje creio que o Vasco precisa. Jogador de mano a mano, jogador que parte para cima, que não tem medo do adversário. Temos hoje um ponta que está indo muito bem, a gente vai falar já sobre ele, que é o David. Mas talvez o Real Menezes vai dar uma movimentada maior para o elenco Cruz Maltino. Bom nome, torcedor. Deixa a sua opinião aí nos comentários, até porque, falando em David, né? Vamos comparar um pouquinho os números dos atletas. Ontem o David fez um jogão, mas se a gente comparar os números, o Real Menezes tem números melhores que o David, tá? Em 2024, o Real Menezes já tem 6 gols, David 4. A média do Real Menezes de 6.3 gols por partida, enquanto o David 6.2. Com relação às finalizações, Real Menezes tem uma média de acerto maior de finalizações no gol, uma média de 0.6 finalizações no gol certas, né, enquanto o DVD 0.3. No caso, com relação a assistências, o Jean tem números melhores, 5 assistências, enquanto o David 3 no ano de 2024. A assistência por jogo é uma média de 0.3. Jean tem uma média de 5 grandes chances criadas, David já apenas 2. Jean Menezes tem uma média melhor de bolas longas, 1.4, melhor de cruzamentos, 0.7. Com relação a corte, aí o Real Menezes acaba perdendo para o David. David, com relação aos números defensivos, consegue ser superior, né? Até pela questão física mesmo. David tem meio corte por jogo, David tem meio chute travados por jogo, David tem uma média melhor de dribles certos, 1 drible e meio por jogo, acertados, né? Tem também duelos aéreos ganhos, mais do que o Jean Menezes. E também, infelizmente, o Jean Menezes perde mais bola, talvez pelo jeito aí de mano a mano, como aparece na imagem a vocês. E o resto aí são os números que vocês podem analisar. Números importantes para comparar esses dois atletas. E, inclusive, antes de fechar o vídeo, porém deixa clara a sua opinião sobre o Jean, falando em David, é bom abrir o olho, que o Vasco está aí por detalhes de comprar o jogador. Ontem o atleta entrou muito bem, fez um lindo gol importante para o Vasco. David tem números muito bons, sei que há críticas, há contestações ao futebol dele, mas os números dele são bons, tá? David, entre todos os atletas do Vasco no Brasileirão, ele é o segundo em gols com 4, segundo em assistências com 3, segundo em participações em gols com 7, é o segundo em menos minutos para marcar, precisa de 425 minutos para marcar um gol, é o segundo em finalizações por jogo, com 1.4 finalizações, e o primeiro em dribles certos por jogo, 1 drible e meio por partida. Números bons, mas que são números que preocupam porque ele está jogando. E quem não gostaria de ver o David sendo comprado pelo Vasco, parece que pode ser que tenha que ver. Hoje o David é um atleta emprestado junto ao Internacional, e há uma cláusula contratual nesse negócio que faz com que, caso o David jogue 60% dos jogos do Vasco em 2024, o Vasco vai ter que comprar 65% do seu passe, que é exatamente o valor de 2.800.000 euros, algo em torno de 17 milhões de reais. David já atuou em 35 partidas do Vasco no ano, completando a de ontem contra o Criciúma. Hoje, o Vasco fará 56 jogos na temporada. Já atuou 39 vezes nessa temporada e terá mais 15 jogos do Brasileirão e 2 no mínimo da Copa do Brasil, fechando esse ciclo de 56. Hoje, na soma, o David já soma 62% e meio das partidas possíveis jogadas. A porcentagem automaticamente poderá cair se o Vasco avançar de fase na Copa do Brasil. Mas para não ter que ativar a cláusula, o Vasco teria que chegar à fase final da competição. Então, assim, automaticamente, hoje, o David já completou o contrato, né? A cláusula contratual. Hoje, a cláusula contratual do David já foi praticamente ativada. Já praticamente terá que ser atleta comprado pelo Vasco. Menos que o Vasco consiga passar aí da fase da Copa do Brasil, o atleta não terá que ser comprado. Então, assim, hoje é uma grande realidade. David está por detalhes de ser um atleta a ser comprado pelo Vasco da Gama. Vamos ver aí o que irá acontecer. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O Vasco não tem a ambição de comprar ele, essa é a informação. Mas pelo andar da carruagem, sendo o único ponta esquerda do grupo, talvez vá ter que comprar o jogador. Bom nome, vascaíno. Você gosta do David? Deixa a sua opinião nos comentários. E não tendo o David,
teremos pelo menos Jean Menezes aí dentro do nosso grupo. Negociações avançadas, detalhes por fechar. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.